Olá, pupilos e pupilas! Estamos aqui mais uma vez no PupaCast e hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, a Jacira Akio. Então, hoje vamos recebê-la, ela vai contar a sua história profissional, pessoal e falar um pouco sobre o seu servir, sua missão, o seu propósito. Boa noite, Jacira. Fique à vontade, a casa é sua. Fale um pouco sobre a sua vida pessoal para a gente, depois a profissional e fale sobre o seu servir. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com você. Eu estou sempre disponível para falar para mulheres sobre mulheres, Dani. E falando um pouco da Jacira, a Jacira é uma mulher múltipla, né? E é uma coisa é uma bandeira que eu defendo, porque realmente eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa, eu também fui filha, né? Sou empresária, sou amiga. E a gente tenta conciliar tudo isso, né? Então, assim, é uma vida muito corrida que todas nós temos hoje. As mulheres querem, né, fazer com o mundo que nos deram, esse novo mundo, tudo que a gente tem condições de sorver. Então, a gente acorda, quer treinar, a gente quer cuidar da família, a gente quer trabalhar o dia todo, ao mesmo tempo a gente quer ter uma vida social, a gente quer dar atenção para o marido, para os filhos, para os amigos, e a gente tenta conciliar isso. E eu penso que eu consigo fazer isso, né, de uma forma muito tranquila. Eu gosto muito, né, da minha vida hoje como ela é, né? Consegui aos 55 anos administrar isso muito bem. E nada mais justo, afinal de contas, eu sou uma administradora. Sim, fala um pouco mais aí dessa vida profissional, dessa trajetória como administradora, como você falou, equilibrar essas bandejas, né? E dar conta hoje de estar à frente de um grande hotel, né? Eu queria que você começasse por aí, por essa parte. Então, para começar aí do princípio, meu primeiro emprego foi como menor aprendiz aos 13 anos de idade. Eu trabalhava no Banco do Nordeste do Brasil e foi daí que veio toda a minha base, né? Eu sou administradora especialista em gestão financeira e gosto muito de trabalhar com números. Comecei minha vida no banco, casei muito cedo, Dani, casei aos 15 anos, aos 16 já tive minha primeira filha, e tenho 3 filhos, tenho um netinho hoje, que é o amor da minha vida, e enveredamos aí por essa área administrativa, apesar de não ter condições de ter passado na época por um banco de uma faculdade, né? Eu sou de Imperatriz, naquela época nem existia faculdade, eu estou falando aí de 40 anos atrás, terminei muito cedo o segundo grau, aos 15 anos, quando eu me casei, eu já tinha terminado o segundo grau, e a gente foi trabalhar, né? Na época nós tínhamos gráfica em Imperatriz, surgiu a oportunidade de vir para São Luís colocar a primeira distribuidora, né, de papel do estado do Maranhão. Até então tinha uma distribuidora da Companhia Suzano, que é uma fábrica, né? A Suzano fechou, a única distribuidora que tinha na época, e nós vimos essa oportunidade. Então, como gráficos, viemos, colocamos a distribuidora Triunfo, distribuidora que ainda hoje existe, e eu tenho muito prazer em dizer que fiz parte, né, dessa empresa por mais de 20 anos, trabalhamos ali com muito afinco, era uma paixão que eu tinha, gostava muito do que eu fazia, e por um momento tivemos aí por conta de uma separação matrimonial, eu também houve aí essa ruptura na sociedade. Normalmente as mulheres, né, quando passam por isso, termina que a corda estoura do lado mais fraco, e eu tive que abrir mão da empresa que eu gostava tanto e que construí, que vivi minha vida por 25 anos. E aí eu parei, dei um break total e recomecei. E aí eu recomecei por onde? Eu fui estudar. Entrei na faculdade aos 38 anos, fui fazer administração de empresa, entender aquilo que eu já fazia na prática há mais de 20 anos, e me dediquei a isso, né? E depois emendei uma MBA de gestão financeira. Foi quando surgiu a oportunidade de eu entrar no hotel, o Blue Tree São Luís Hotel, na época Pestana, que eu já estou lá há 8 anos, né? Somos 8 sócios, eu sou a única mulher, tenho muito prazer de falar nisso, porque, afinal de contas, eu conquistei esse lugar, apesar de nunca ter sido hoteleira,
mas eu sou administradora e a gente termina se adaptando. Eu digo que eu não sou formada nem em hotelaria nem em turismo, mas eu sou muito boa em escolher pessoas para trabalhar comigo. Então, eu tenho o melhor time de hotelaria da cidade de São Luís. Acho que a gente já conseguiu provar isso, né? O Blue Tree hoje é um hotel que tem muita credibilidade, tem uma reputação ilibada. Eu sinto que as pessoas já percebem o nosso valor e fico muito feliz com isso, porque a gente tem trabalhado diuturnamente para mostrar que o Blue Tree é, sim, o melhor hotel do estado do Maranhão, gente. Então, é com grande prazer. Minha paixão hoje não é mais pela Triunfo Distribuidora, e sim pelo Blue Tree. Eu não sei se eu me apaixono pelos negócios ou os negócios é que são apaixonantes. Eu só sei que eu amo o que eu faço e faço com muito prazer. Esse é o segredo, né, Jacira? Que coisa, que história. Uau, né? Que história essa empresária que ela veio para fazer história, realmente. E fale sobre o seu servir, né? De que maneira você vem servindo para a sociedade, contribuindo para a transformação de outras pessoas? Então, essa parte aí da minha vida, que é uma parte hoje muito presente, né? Eu estive aí há 5 anos à frente do ACM Mulher, e o associativismo foi uma coisa que mudou muito, mexeu muito com a minha vida. E aí, voltando, Dani, minha mãe, eu sou órfã de pai. Minha mãe ficou viúva aos 33 anos de idade, com 7 filhos menores. E eu era caçula. Então, eu vi uma mulher dentro de casa, cuidando de 7 filhos e empreendendo. Porque minha mãe, a vida inteira, foi dona de casa e esposa. Naquela época, mulher, eu estou falando aí de, sei lá, eu tenho 50 anos atrás. Naquela época, as mulheres faziam o quê? Cuidavam da sua casa e faziam filhos. Né? Foi para isso que aquela geração ela foi criada para isso. Então, quando meu pai faleceu, minha mãe se viu sem nunca ter trabalhado, sem nenhum embasamento, né, de empreendedorismo, tendo que cuidar dessa família e também sem nenhum respaldo financeiro. Então, a única coisa que ela sabia fazer era cortar cabelo, um curso que ela tinha feito em São Paulo, mas que nunca tinha trabalhado, e foi assim que ela tomou conta da casa dela e dos filhos, e a vida inteira eu vi minha mãe fazendo isso. Depois aquilo virou uma boutique, e ela começou a viajar, fazer compras, trazer, e eu tinha muita vontade de ajudar minha mãe. Por esse motivo eu comecei a trabalhar tão cedo, por esse motivo eu quis desde cedo empreender, né? Então vem toda essa história da Jacira, tem a ver com uma outra Jacira, que é a minha mãe. Inclusive a mulher que eu tenho o maior orgulho na vida, ela faleceu já, mas é assim, uma mulher que moldou a Jacira que eu sou hoje, porque foi o grande exemplo de empreendedorismo. Então eu não posso me furtar, sabendo de onde eu vim, para ajudar outras mulheres. Eu uso muito aquela frase que uma mulher, quando sobe, puxa a outra, né? E o associativismo abriu esse leque de oportunidades. Quando eu entrei na associação comercial, fiquei à frente do ACM Mulher por 5 anos, fui presidente desse conselho, e a gente fez muita coisa legal, né? E as pessoas me procuram sabendo disso. Acabei de entregar a pasta da Associação Comercial da Mulher, entrei na pasta de turismo, que a gente espera também fazer alguma coisa, né, de respaldo, mas as pessoas não me dissociam disso. Elas sabem que é uma bandeira que eu carrego do empreendedorismo feminino e da independência financeira. Por quê? Porque eu acho que é o empreendedorismo feminino que vai fazer com que a gente consiga essa independência. E uma mulher que não paga suas contas, ela não tem condições de elevar sua voz, de impor as suas vontades, os seus desejos e dizer o que quer fazer da sua vida. Então, eu penso que essa é a maneira que se tem da gente ter independência financeira. Por conta disso, eu estou com o pessoal do TJ Maranhão, no programa Valoriza a Mulher, para que a gente possa brigar contra a violência doméstica que ainda assola tantas outras mulheres. Nós, como mulheres que temos uma voz, que podemos de alguma forma ajudar, não podemos nos furtar a isso. Então, as pessoas me procuram, sim. A gente agora tem um projeto muito bacana no Blue Tree, que é o Blue Mulher. Acabamos de fazer aí a 3ª edição do Blue Mulher e foi lindo. A gente oferece o
palco do Blue Tree, o melhor hotel da cidade, para empreendedoras, e eu procuro fazer com aquelas que nem têm oportunidade, né, de fazer um marketing, até mesmo, gente, de ter acesso a um hotel daquele nível, né? Pessoas que não têm nem CNPJ, não estão formalizadas e que têm a oportunidade. Então, cada uma delas tem direito de fazer um pitch de até 2 minutos, e vender o seu produto. E aí a gente cria um site, elas fazem as inscrições, a gente faz um ensaio com elas. Muitas delas têm vergonha, né, de pegar um microfone e falar, mas a gente prepara essas mulheres e o mais importante, a gente tem uma plateia, uma audiência de grandes empresárias, amigas, pessoas da nossa convivência, do network, que podem no futuro fazer negócios com essas mulheres, como eu mesmo compro delas. Quando eu preciso, por exemplo, fazer alguma coisa no hotel para receber meus hóspedes, eu vou atrás daquela mulher que empreende fazendo sacolas, fazendo brindes. E gente, as pessoas entram no hotel, olham aquilo, perguntam quem fez, a gente divulga, fala, coloca nos grupos, os amigas, as amigas, e isso termina virando um grande network para elas. E eu sou muito feliz de poder proporcionar isso quando eu vejo elas lá brilhando, subindo naquele palco, e a gente oferece um coffee break e faz uma noite muito bacana, né, de oportunidades para as mulheres. Eu fico feliz de poder proporcionar isso. A maneira que eu tenho de devolver o que a sociedade me oferece através do meu negócio, com a visibilidade que o Blue Tree tem, é assim, né? É oferecendo o Blue Tree para empreendedoras que queiram divulgar seu produto através desse projeto Blue Mulher, que é lindo. Perfeito, lindo mesmo. Agora eu estou entendendo de onde vem tanto sucesso, a verdade é essa, né? Porque é uma maneira que Deus está te devolvendo tudo que tu tem feito. Então, já é uma devolução minha. Já é uma devolução, né? É parte disso. Vou te contar uma curiosidade, né? Conta. Quando eu criei o projeto Pupa, eu fiquei aqui imaginando como é que isso tudo ia causar algum impacto social e principalmente ajudar outras mulheres, né? Eu ficava incomodada com a possibilidade de eu não conseguir dar conta. E por várias vezes, como esse projeto é um propósito de Deus, várias vezes Deus dizia, não te acalma, não te preocupa, eu vou botar as pessoas certas nos lugares certos. E sempre vinha na minha cabeça a pessoa Jacira. Sério, Dani? Sempre vinha na minha cabeça a pessoa Jacira. E eu dizia, como é que eu vou chegar até essa pessoa se a gente não tem nenhum tipo de vínculo, de nada? Porque eu olhava muitas coisas que muitas pessoas falavam de você, falavam bem de você, diziam que você era uma pessoa acessível, diziam que você era uma empresária inspiradora, aquilo tudo. E eu ficava olhando aquilo tudo. Quando eu cheguei em sala de aula para fazer uma pós, que nós estamos fazendo já há 2 anos Somos juntas. Colegas de aula. Exato. Eu não acreditei que eu estava estudando com a tal Jacira. Aí eu disse, gente, que incrível. Porque Deus, ele coloca as pessoas que estão envolvidas nisso tudo aqui, na Pupa, ele vai colocando elas nos caminhos. E eu ficava olhando aquela arrumação, assim, como é que vai ser? Quando é que vai ser? Como é que vai ser? Deus dizia, não, todo mundo que vai estar com você na Pupa vai entrar na hora certa, não se preocupa. E assim eu descansei, larguei de mão. E foi o tempo que a gente precisava para se conhecer, para conviver e para a gente aprender a se admirar, né? Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, pelos seus projetos. É lindo de ver o seu servir. Eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu amo ser empreendedora. Então, quando eu vejo um projeto como esse, eu sinto uma satisfação imensa, uma gratidão imensa por estar diante de uma pessoa que pensou nas pessoas que não podem, né, custear tudo isso, porque a gente sabe o quão caro tudo isso é. Então, assim, e você está fazendo um bem que vai voltar para você cada vez mais, vai te trazer mais prosperidade. Onde tu botar a tua mão vai transformar, onde tu botar os teus pés também vai iluminar. E que você continue mudando a vida de muita gente. É o que eu desejo para você. E é uma grande satisfação de eu estar realizando hoje, nesse momento, um desejo que estava no meu coração há muitos anos atrás. E assim, a Pupa, ela me disse que você viria para ela. E veio no momento certo.
Então, sinta-se homenageada, você está encerrando o mês da mulher, né? E não poderia ser diferente. Poxa, é um presente para gente. Eu fico sensibilizada com essas palavras. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por tudo isso. Eu acho que aí a gente para e olha para trás e vê que está no caminho certo, né, Dani? Com certeza. Porque no final das contas você ouviu falar de alguma coisa que a Jacira fez e a gente está aqui de coração aberto para todas as mulheres que precisarem. Ontem mesmo eu fui visitada pelo pessoal da IMAP, que também, por saber que eu tenho esta bandeira do empreendedorismo feminino das mulheres, eles estão capacitando 60 mulheres, já fizeram uma parceria com o SESI, vão dar cursos e querem muito que seja no Blue Tree essa festa de lançamento desse acompanhamento. Sim. Que vão fazer. E aí vieram me procurar. E é claro, gente, eu não tenho condições de dizer não. Faço com o maior prazer, porque são 60 mulheres que nós vamos Sim. tirar. Sabe-se lá de que tipo de relacionamento que ela vive. Vamos dar independência financeira, vamos dar empoderamento. Essas Sim. mulheres vão trabalhar na cozinha. Todas Sim. elas são ótimas cozinheiras, mas vão ser profissionais Sim. da cozinha, falando assim mais claramente. Então, assim, é muito bacana para mim, se você não tem noção de como eu fico lisonjeada quando eu sou procurada, porque as pessoas entendem, porque a minha voz chega na frente, né? E eu acho que quanto mais mulheres a gente tirar dessa situação de perigo, dessa situação de covarde, né, que acontece, e que agora a gente só está sabendo porque estão abrindo, estava tudo lá, gente, continua acontecendo como sempre aconteceu, só que agora a gente tem liberdade, né, para abrir a boca e dizer que acontece em todos os graus, né, tanto nas classes baixas como nas altas, a gente vê isso o tempo todo, e é uma coisa inadmissível. Então nós, você, nós que temos condições de chamar a atenção de alguma forma, precisamos, e eu acho que é o empreendedorismo feminino que vai trazer a independência financeira, que vai trazer a autonomia, para essas mulheres terem liberdade, para essas mulheres terem a vida delas nas mãos delas. E a gente não quer ser nem melhor, nem pior do que os homens. A gente quer viver em situação de igualdade. O que a gente quer é a tão sonhada igualdade de gêneros. Respeito, consideração e poder viver a nossa vida do jeito que a gente quiser. A Jacira mãe, a Jacira esposa, a Jacira empresária, a Jacira mulher, que quer ter, sim, condições de sair com as amigas, quer ter condições de sair, tomar seu drink e, mesmo assim, não ser julgada. Porque isso não diz quem é a Jacira. A Jacira não deixa de ser empresária, não deixa de ser uma mulher competente, responsável, só porque ela está na praia com as amigas, tomando um drink. Sim. Que mundo que nós estamos? Nós estamos no século XXI. Por favor, é só isso que a gente quer. Respeito, consideração, para viver a vida que a gente quiser vir, com liberdade, autonomia e respeito. Sim. Jacira, é engraçado que a gente está falando de um dos pilares, né, de um dos pilares da Pupa. Logo que eu me separei, uma das coisas que eu tive que dar muita atenção foi essa questão financeira, porque, como você mesmo diz que muitas mulheres elas se aprisionam em relações abusivas por uma questão de sobrevivência, uma questão financeira realmente, além da dependência emocional. Hoje, um dos fatores que mais aprisiona essas mulheres nessas relações é isso. Então, uma das coisas que eu procurei fazer, eu saí de uma relação muito bem, graças a Deus, né? Ele foi muito justo, né, na hora das divisões, mas eu ia ter que recomeçar de toda forma. E uma coisa que eu procurei fazer foi aprender essa questão da gestão financeira. E você começar do início a poupar, para você não ter que voltar para se submeter a uma situação como a que eu iria me submeter. Eu procurei me educar financeiramente, eu procurei aprender a gerir, a guardar, a poupar, até eu conseguir uma estabilidade. E com isso eu pensei, na hora que eu estava fazendo os 5 pilares da Pupa,
eu pensei em criar uma educação financeira para essas mulheres, Muito importante. para que elas não ficassem reféns Isso de devia condições. ser matéria de escola. Isso deveria ser matéria para de o escola. ser humano. Exatamente. Como é que você não ensina a pessoa a lidar com o dinheiro a vida inteira? As pessoas nem falam de dinheiro, Dani. Não falam. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer viver bem, mas falou em dinheiro virou um tabu. Porque eu falo muito em dinheiro também. É exatamente. Porque a gente trabalha, tudo que a gente tem é mérito nosso, do nosso trabalho, suor, do que a gente faz no dia a dia. Por que eu vou esconder? Não tem que esconder. Isso devia ser uma coisa desmistificada desde a infância. A gente já devia tratar disso com as crianças. Com certeza, com certeza. A gente teria bastante resultado na fase adulta. Com certeza a gente não estaria se submetendo a certas situações. E outra coisa, a gente vê mulheres, inclusive hoje, trabalhando, ganhando dinheiro e entregando na mão do seu companheiro para administrar. Por quê? Eu tenho um trauma muito grande com isso, porque eu vi a situação da minha mãe quando ela ficou viúva. Minha mãe vivia uma vida monanesca. Meu pai provia tudo dentro de uma casa e ela não sabia de onde vinha. Ela só sabia, e era um filho por ano. Quando ele faleceu, que ela foi entender que a casa que ela morava não era dela, era alugada. Nossa. Que os móveis que ele disse que tinha comprado não eram dela, só tinha dado a entrada. Segundo o que minha mãe fala, o Armazém Paraíba, na época, porque eles tinham acabado de mudar de Imperatriz para São Luís e montado casa nova. Sim. O Armazém Paraíba colocou um caminhão na porta e levou todos os móveis. Nossa. Ela disse que nós ficamos sentados em cima de lata de querosene. É muito duro de falar, mas foi daí que a Jacira veio. Hoje, a diretora do melhor hotel do estado do Maranhão foi criada dessa forma. Uma mulher que nunca tinha trabalhado, se viu com 7 filhos menores. Então, é uma coisa que desde sempre foi um pilar da minha vida. Eu jamais vou depender de um homem. Eu nunca precisei pedir dinheiro para homem nenhum, porque aos 13 anos eu comecei a trabalhar, assumi uma parte da despesa da minha mãe, porque eu queria, e quando eu casei, era uma condição sine qua non para mim. Eu não podia depender daquele homem, nunca parei de trabalhar. Eu comecei aos 13, tenho 55 anos, tem 42 anos que eu trabalho. E hoje eu posso bater no peito e dizer, eu não dependo de homem nenhum. Nunca dependi. Sim. E quando me separei, era sócia da minha empresa em 50%, fizemos uma separação judicial da empresa de CNPJ, porque a Jacira, pessoa física com o marido, não tinha o que dividir. Por quê? Porque eu todo o tempo tive isso em mente. Não tem nada a ver com casamento, a sociedade é no negócio. E hoje é a mesma coisa. Quando me convidaram para entrar no Blue Tree, eu disse, eu não vou trabalhar para nenhum homem. Eu só entro se eu entrar como sócia. Então, se nós somos 8 sócios, uma das cotas é minha. E ninguém fala mais alto do que o outro. Eles me dão autonomia para trabalhar, para fazer tudo que eu quero fazer, me dão asas para voar. Eu tenho os melhores sócios do mundo, mas eu conquistei a confiança deles. E eu só fui para lá com essa condição. Então, assim, eu acho que uma mulher bater no peito e dizer que paga suas contas, ela é olhada de outra forma pelo seu companheiro. Este homem, ele vai olhar para ela de igual para igual e vai pensar 2 vezes antes de dar um grito, antes de dar um tapa. Por quê? Porque ela simplesmente não precisa dele para nada. Sim. Eu digo isso pro meu marido. É a coisa melhor que um homem pode ouvir de uma mulher é que ela não precisa dele para nada. Ela está naquela relação porque quer. Exatamente. Já pensou que declaração linda? Eu só fico até o dia que eu quiser. E aí, juntos, a gente vai cuidando daquele relacionamento, como uma plantinha que você rega todo dia. Você cuida, você faz carinho, você apoda, você tira para as arestas. Sim. Essa é a melhor forma de ter um relacionamento. Então, assim, na época da pandemia, eu lembro que nós fomos convidados pela Casa da Mulher Brasileira para participar de uma campanha, porque muitas mulheres, aquilo piorou muito na época, a violência, porque os homens passavam o dia dentro de casa com as mulheres e a violência aumentou. Muitas conseguiram sair, foram até a Casa da Mulher Brasileira, denunciaram e elas têm uma forma de cuidar dessas mulheres provisoriamente, só que elas estavam todas querendo voltar,
porque elas preferem estar num relacionamento aprisionadas com violência, mas tendo o que comer com seus filhos, do que elas saírem e ficarem passando fome. Então, na época, eu lembro que convidaram a gente para participar, nós, a iniciativa privada e as instituições, para a gente fazer arrecadação de cesta básica, para que essas mulheres pudessem alimentar e não voltassem para os seus algozes. Vai ser um absurdo. Eu vou ter que voltar para um cara que me bate todo dia, que eu sofro todo tipo de violência para não passar fome com meus filhos. E você sabe que uma mulher, pelos seus filhos, faz qualquer coisa. A gente, inclusive, se submete a todo tipo de violência para não deixar teu filho passando necessidade. Então, assim, é uma situação muito delicada e é uma situação muito grave. Sim. Então, é uma coisa que a gente levanta como bandeira isso, o empreendedorismo feminino. É o único caminho que tem para a mulher se libertar e ter autonomia. Gente, que aula. Que aula que recebemos agora, né? E que coincidência, porque é um dos pilares que a gente mais tenta estimular quando a gente está à frente de algum evento. A gente tenta dizer, olha, a independência financeira, ela realmente é muito importante para que você continue a sua jornada de transformação, tanto a inteligência financeira, quanto essa questão da autoaceitação, porque a gente se sente incapaz quando a gente sai de certas relações, justamente porque é aquilo que a gente ouve, né? É aquilo que a gente ouve, a gente fica... Até porque não existe só violência física. Existe verbal. A violência psicológica, ela é muito... Tem mulher maravilhosas, que estão cheias de qualidades, e elas simplesmente não se... Independentemente de classe. Independentemente de classe. E ela simplesmente se afunda naquela relação, porque ela passou a vida inteira dizendo que ela não tem qualidades, que ninguém te quer, que você não vai conseguir mais ninguém, e ela termina ficando. Acreditando naquilo que é falado para ela todos os dias. Então, é muito sério o que é feito com a mulher. E você veja que, mesmo assim, nessa situação toda que a gente vive, mais de 50% dos lares hoje são chefiados por mulheres. Mulheres que não têm uma pessoa para dividir a vida, para dividir as contas. Normalmente são mães solteiras e não são mulheres que tiveram oportunidade para empreender. Essas mulheres, elas tiveram uma necessidade. Então, essas empreendedoras não foram lá e fizeram um plano de negócio, não tiveram um capital inicial, não foram num contador abrir uma empresa, como deve ser. Né? Quem é administradora sabe o tanto que é importante o planejamento para você abrir uma empresa. Elas simplesmente sabem fazer um bolo, pegam um dinheiro, sei lá, talvez até do passadio, começa a fazer... Vende aquele primeiro bolo, depois vem o outro e termina aquilo, vira uma boleira e daqui a pouco ela está com uma empresa e ela não tem nem CNPJ. Mas ela está ali, perto dos filhos, cuidando da casa, como a minha mãe fez a vida inteira. Né? O salão de beleza da minha mãe era na frente e a gente era criado naquela casa comprida. Tinha um corredor, um criando o outro. Então, assim, é importante. Né? Eu não canso de repetir isso. Nós, mulheres, que temos uma voz, precisamos dar as mãos e trazer as que precisam. Porque uma mulher, quando sobe, puxa outra. Gente, nosso PupaCast de hoje está chegando ao fim. Foi um prazer, foi uma aula. Eu me sinto muito grata por sua presença aqui. E eu quero dizer que a Pupa, ela está à disposição. Fazemos esse convite aqui para você também estar fazendo parte dos nossos eventos, fazendo sua contribuição social, dando seu depoimento. E vai ser um prazer te receber da próxima vez, já num evento nosso, viu? Por favor, eu tenho o maior prazer. Parabéns a você. Obrigada. Né, que nos dá a oportunidade de aventar esse assunto que é tão importante, falar para mulheres. Sim. E que cada uma que escute a gente, de alguma forma se inspire e tenha força, né, para tocar a sua vida, sair desse círculo vicioso que se encontra, porque você tem valor. E não se esqueça que Pupa é só uma fase, tudo passa, e quando passa você pode se transformar em uma linda borboleta, você pode transformar a vida de muitas pessoas. Então, é só uma fase, não se esqueça. Obrigada e até mais.